Boa tarde, turma. Essa aqui é a aula de ciências do quinto ano, falando sobre o assunto de combustão. Vejam o seguinte: vocês podem ver aqui do lado o slide que eu preparei para a aula da gente, tá? Então prestem atenção no slide e escutem minha voz, tá? Vai ter algumas imagens, tentei fazer o mais dinâmico possível. É, Vejam o seguinte. Dando continuidade ao assunto das nossas aulas, vou deixar aqui de ladinho o livro. Dando continuidade ao assunto de nossas aulas, a gente tem o seguinte: é que, dado que estudamos a matéria e os estados da matéria, temos que falar agora sobre como a matéria pode sofrer alteração. No caso, a combustão é uma das formas. Combustão, ela é o ato de se queimar. É quando algo pode ser queimado. Por exemplo, um galho de árvore. Ele entra em combustão a partir do momento que alguma reação desencadeia o fogo, ok? Como vocês podem ver, se olharem no livro, na página 20, vocês vão ver a foto da vela. Pronto. A vela em si, ela também entra em combustão. Quando você acende o pavio, né? Aquela cordinha que fica em cima da vela. E a cera também ajuda. Vejam o seguinte. É... Eu pus essa foto aqui para vocês verem o quão violenta pode ser a combustão. Ok? Vejam, a combustão é a reação provocada pelo fogo e o que ele queima. Então, não é só o fogo. O fogo não age ali, tipo, fogo. Não. Tem que haver uma reação. Como, por exemplo, vocês já devem ter visto em algum filme ou desenho uma pessoa pegando uma vareta e ela faz assim com as mãos na vareta ou empurra em outra para que gere-se uma faísca. Ou, por exemplo, quando você pega duas pedras que sirvam para isso e bate uma na outra, que sai faísca. Ou um metal batendo em um outro objeto. Você vê que ali surge aquela faísca e a faísca em contato com um outro objeto cria uma reação química que gera o fogo. Todo esse processo é chamado de combustão. Veja a foto, uma fogueira. A fogueira geralmente não se acende sozinha, ok? Como assim geralmente, professor? Eu nunca vi uma fogueira se acender sozinha. Pode ocorrer de alguma maneira, em alguma temporada do ano que esteja muito seca, uma floresta, ela entra em combustão por si só. É o que acontece quando há as queimadas. Pode ter sido gerada por alguém ou pode ocorrer sozinha, por conta do efeito do sol e das folhas secas, né? Vejam, numa fogueira que foi acesa pelo homem, foi necessário três coisas: a ação do homem, o combustível, que no caso seria a madeira, e o fogo, ok? Vamos lá. Mais profundamente do que eu falei. Existem três coisas necessárias de verdade para que haja a combustão. O homem não é uma delas, ok? Mas sim uma fonte de calor, um combustível e sim ar, oxigênio. Só há combustão e fogo se houver oxigênio, ok? Mas, professor, o Sol não pega fogo e ele lá não tem oxigênio. Sim, mas ali há uma série de reações químicas que produzem oxigênio na queimada. Por isso que há fogo, ok? Vejam o seguinte: os combustíveis eles podem ser líquidos, sólidos ou gasosos. Temos muitos exemplos depois.
de combustíveis. Eles são a fonte para a liberação de calor. Eles são o que vai ser queimado. O oxigênio ele é necessário para que haja a combustão, para que aquele objeto consiga continuar queimando. Por isso que quando você está numa churrasqueira, se você abanar a churrasqueira, o fogo aumenta. Mas se você soprar de uma posição de cima para baixo, geralmente, o fogo ele abaixa. De baixo para cima, geralmente o fogo aumenta. Porque você aumenta a oxigenação, o oxigênio ali naquela reação. Uma outra coisa que precisa é a fonte de calor, ok? A fonte de calor pode ser uma lupa. Lupa é aquela dos investigadores que eles colocam para ver as coisas maiores. Ou um isqueiro que solta a faísca, né? A faísca que acende por conta que tem um gásinho ali dentro do isqueiro. Ou qualquer objeto, como por exemplo duas pedras que você bate e gera uma faísca. Quando você junta essas três coisas, uma fonte de combustível, uma fonte de calor e o oxigênio, você gera a combustão, ok? Vejam, a combustão é uma reação química que libera calor para o ambiente e o fogo é o seu resultado, ok? O resultado da liberação de calor de um objeto para o ambiente é o fogo. E ele se espalha muito fácil. Por quê? Porque ele é uma fonte de calor também. E existem muitos e muitos e muitos. Quase todos os objetos são inflamáveis. Ok? Quase todos. Você consegue pensar em algum? Acredito que você tenha pensado certo. Pode ser um sofá, um pedaço de madeira, a gasolina, papel, alguns aerosóis. E tipo, todos eles entram em combustão facilmente. Se você põe perto de uma fonte de calor. Ok? Opa. Existem. Opa, aqui, voltando. Pronto. Aqui. Gente, a combustão não é. Faz parecer que o fogo é sempre ruim, mas não. O fogo é muito necessário para a humanidade. A combustão em si é necessária para a humanidade. É por conta da combustão, da criação de fontes de calor, de fogo, dos líquidos inflamáveis, que nós conseguimos ter uma civilização tecnológica hoje. No frio, o fogo salva a pessoa da hipotermia. Quando você está com fome, o fogo esquenta o alimento e impede que você tenha alguma dor de barriga ou mesmo uma doença por comer uma comida crua. E existem inúmeras aplicações para o fogo. Por exemplo, você vê aqui o motor de um carro. O motor a combustão de um carro, ele liga uma chama que queima o combustível dentro do tanque de gasolina. Esse combustível queima, o calor gera a potência para que o motor funcione, ok? Aí vejam o seguinte, por isso que sai fumaça do cano de escapamento de um carro, porque ali dentro do motor está rolando queima de combustível. Uma outra coisa, você vê bem pertinho aqui de mim, o gás de cozinha. Ele acende a chama e ele entrando em combustão, né? O gás entra em combustão, ele pode não ser visto a olho nu, mas ele pode ser sentido. Você sente o cheiro do gás de cozinha com facilidade. Fora o gás de cozinha, você vê também uma chaminé de uma fábrica, geralmente de movida a carvão, ok? Ou algum combustível. Você vê que sai muita fumaça, possivelmente seja carvão, ok?
Existem alguns materiais que são chamados de materiais inflamáveis, gente. São muito perigosos quando postos perto do fogo, ok? Você vê que todos eles têm um símbolozinho ali, ó, com uma chama, que é... Opa, volta. Um símbolozinho com uma chama. Isso indica que esse material ele é um combustível, ele consegue entrar em combustão com muita facilidade. Ou seja, ele pega fogo com muita facilidade. Muitos até com a própria exposição ao sol. Se ficarem expostos ao sol, eles entram em combustão, queimam e isso gera o incêndio, um fogo. Pode ser controlado ou não, ok? Vejam, é interessante vocês olharem essa imagem e vocês vão ver até objetos que vocês tenham talvez em casa. O óleo, aí ali tem a tinta, se não me engano, tem a gasolina, o álcool, produtos de limpeza, que são muito inflamáveis, ok? Vejam o seguinte, existem vários tipos de combustível, como a gente pode ver. Essas substâncias são encontradas geralmente na natureza. Elas entram em combustão quando sofrem algum estímulo, que pode ser o sol, que pode ser alguém acendendo uma faísca, pode ser uma faísca que surgiu de um deslizamento de uma rocha, de uma pedra, ninguém sabe. Pode ser qualquer fonte de calor gera um estímulo de combustão nessas substâncias, ok? Aqui essa foto eu achei interessante. Ela mostra uma refinaria de petróleo. Petróleo é um combustível excelente, ele queima muito facilmente, é altamente inflamável e por isso ele é muito explorado. Ele é usado para fazer várias coisas, como por exemplo algumas peças desse celular ou desse computador ou desta televisão que você está assistindo. Também algumas peças de roupa e sapatos, plástico, muita coisa pode ser feita do petróleo. Existem vários tipos de combustíveis, tá, gente? Temos a gasolina, temos. Temos a gasolina, temos o carvão, temos o papel. Existem vários tipos de combustíveis. Agora, alguns não são viáveis à queima, pois produzem muita poluição. E isso é um grande problema que a gente vê hoje, não é? Todo mundo sabe, todos vocês devem saber que a gente vive hoje um problema enorme com a poluição do mundo, não é? Existem países onde a poluição é tão grande que as pessoas têm que conviver usando máscaras e até se protegendo de chuvas em certos períodos do ano, porque a quantidade de produtos químicos na chuva é muito grande. Mas voltando para o nosso assunto. Vejam, os estados físicos do combustível são o sólido, por exemplo, um combustível que é sólido, o carvão mineral, o carvão normal, temos um papel ou qualquer objeto que possa ser pego, a pólvora, a palha, a parafina. Eles geralmente são usados para iluminar ambientes, ok? Mas eles também podem ser usados para cozinhar e tudo mais. Existem os combustíveis líquidos. Esses são muito perigosos porque eles se espalham com mais facilidade. Eles se espalham com muito mais facilidade. Um deles que eu peguei essa imagem aqui já nessa intenção é mostrar para vocês que o álcool em gel também é um combustível. Ele é muito perigoso e pode pegar fogo se você o aproximar da chama, da fonte de calor. Por isso que eu quero que vocês digam para a mamãe e para o papai de vocês que tome cuidado quando for manusear o álcool em gel perto do fogo, ok? Pois ele pode entrar em combustão e o fogo dele é muito diferenciado porque é invisível. O fogo dele é bem invisível do álcool em gel. Mas vejam, outras fontes de combustível líquido seriam o álcool, a gasolina,
o petróleo, o óleo diesel, querosene, alguns aerosóis, tudo isso são geralmente feitos de forma industrial. A indústria os produz porque eles são excelentes combustíveis. Muitos são utilizados em automotíveis, em carros e tudo mais. Automotivos. Existe também aqui, olha, o, os combustíveis gasosos. São eles encontrados na forma de gás. O hidrogênio, o gás de cozinha, ok? O hidrogênio é encontrado muitas vezes no espaço, gente. O hidrogênio é muito presente no espaço, como a gente falou. E ele é responsável por muitas coisas que queimam no espaço. O hidrogênio, ok? Os gasosos são muito perigosos, viu? Mais até do que os líquidos, pois eles não só podem gerar combustão, como eles também são tóxicos e fazem mal para o corpo humano. É por isso que se você estiver em casa e você sentir um cheiro muito forte de gás, você deve sair desta casa ou mesmo tentar identificar de onde está vindo a fonte. Avisar a um adulto é essencial nesses momentos. Se por acaso você sentirem um cheiro muito forte de gás, avisem a um adulto, se retirem do local e busquem alguma ajuda para entender o que está acontecendo. Às vezes você pode ligar para os bombeiros, eles ajudam você atendendo e explicando o que está acontecendo e como proceder, ok? Os combustíveis gasosos, eles se espalham no ambiente. Um gás, ele tem sempre esse poder. Ele se expande e ocupa todo o espaço do ambiente. E isso é muito perigoso, porque quando a chama é acesa, uma fonte de calor é desperta, o gás entra em combustão automaticamente, gerando a conhecida explosão do botijão de gás que a gente conhece. Gente, olha, eu falei sobre a combustão. Essa foi a nossa aula de hoje, ok? Espero que tenham gostado. Logo mais estarei divulgando uma atividade. Talvez não hoje, amanhã ou hoje à noite, tá bem? De vez é já, tá, gente? É isso. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela atenção. Cheiro.